crianças, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele, sou professora do 5º ano da Rede Futuro 20. Revisão da unidade 6. Probabilidade, operações e proporcionalidade. Probabilidade. Probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda, até a chance de erro em pesquisas. É o estudo das chances de ocorrência de um resultado, que são obtidas pela razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Vamos agora a alguns exemplos de atividades sobre probabilidade. Roberta juntou as 12 moedinhas para comprar balas na cantina do colégio. Ela juntou exatamente R$ 1, mas ao caminhar até a cantina, derrubou uma dessas moedinhas. Qual a probabilidade de Roberta ter deixado cair uma moeda de 25 centavos? Estas são algumas possíveis soluções para a situação de Roberta. Posso formar R$ 1 com os seguintes valores de moedas: 2 moedas de 25 centavos e 10 moedas de 5 centavos. Nesse caso, a probabilidade de deixar cair uma moeda de 25 centavos é de 2 por 12. Ou seja, se eu tinha 2 moedas de 25, entre 12 moedas no total, a possibilidade que eu tenho é de 2 moedas de 25 terem caído entre as 12 moedas que eu tinha. Para verificar se estava correta, Roberta compartilhou a situação com um colega que apresentou a seguinte solução: a probabilidade de deixar cair uma moeda de 20 centavos é de 1 para 6, pois de acordo com a composição de cada grupo de 6 moedas, há uma de 25 centavos. Veja a seguir. Temos 2 grupos com 6 moedas. Em cada grupo, há uma moeda de 25 centavos e 5 moedas de 5 centavos. Então, isso quer dizer que eu tenho uma chance entre 6
de ter deixado cair uma moeda de 25 centavos. Então, Roberta verificou ainda que seu colega Paulo encontrou uma solução diferente. Para mim, a probabilidade de possuir uma moeda de 25 centavos é de 1 por 12. Olha como pensei. Dessa vez, ele pensou em uma moeda de 25 centavos, 4 moedas de 10 centavos e 7 moedas de 5 centavos, que no total vai dar R$ 1. Veja bem. E assim mesmo, então, a possibilidade, a probabilidade de Roberta ter deixado cair a moeda de 25 centavos é 1 entre 12. Então, crianças, é possível a probabilidade indicada pelos dois amigos estar correta? Vamos analisar. Casos favoráveis. Então, nós resolvemos assim: probabilidade de um evento ocorrer, ou seja, o número de casos favoráveis sobre o total de resultados possíveis. No primeiro caso, nós tínhamos 12 moedas, sendo 2 moedas de 25 centavos e 10 moedas de 5 centavos. Então, nós tínhamos 2 possibilidades de 12. Ou, se formássemos 2 grupos, nós temos uma possibilidade de 6. No segundo caso, nós tínhamos uma moeda de 25, 4 moedas de 10 centavos e 7 moedas de 5 centavos. Então, a possibilidade aí seria somente 1 entre 12. Se para indicar a probabilidade de um evento ocorrer, devemos considerar o número de casos favoráveis em relação ao número de casos possíveis. Então, as duas crianças estão corretas. E dessa forma, podemos perceber que podemos pensar em outras possibilidades na resolução dessas probabilidades. E com isso, podemos perceber que na aula de hoje comparamos representações fracionárias diferentes para expressar a probabilidade em uma mesma situação e concluímos que ambas estavam corretas. Observamos que essa diferença ocorreu porque os casos favoráveis e os resultados possíveis não eram os mesmos, embora estivéssemos falando do mesmo evento. Vamos a mais um exemplo. Miguel possui em seu aquário 3 peixes amarelos, 2 peixes verdes e 5 peixes azuis. No dia de limpeza do aquário, ele cuidadosamente transferiu os peixes de um por um para outro reservatório. Analise a probabilidade de cor para o primeiro peixe transferido por Miguel nesse processo. Vamos lá. Se no aquário havia uma maior quantidade de peixes azuis, então a probabilidade maior é de sair um peixe azul. Nós fazemos o seguinte. Então, crianças, fazemos da seguinte forma. Se temos o total de 3 peixes amarelos, Temos 2 verdes,
e temos 5 peixes azuis, para saber a possibilidade de escrever de maneira correta, fazemos o seguinte: iremos somar a quantidade total de peixes. Então, aqui nós temos 3 mais 2, 5, com mais 5, 10. Então, nós temos o total de 10 peixes. Para escrever a possibilidade, fazemos o seguinte: como a maior número de peixes é a quantidade de peixes azuis e o total são 10 peixes, então nós escrevemos que a possibilidade de sair um peixe azul é de 5 em 10. Da mesma forma, ocorre se quisermos saber a possibilidade de sair um peixe verde. Então, escrevemos na forma de fração, 2 de 10. Então, temos duas possibilidades de 10 de sair um peixe verde. E para sair um peixe amarelo, criança, como podemos escrever essa fração? Basta escrevermos 3 possibilidades de 10. No jogo de bolinhas, cada jogador possui 2 lançamentos para obter o maior valor possível na soma dos pontos. Qual a probabilidade do resultado ser um número menor que 5? Vamos à resolução. Uma das maneiras que pode ser apresentada como solução para esse problema é identificar quantos são os eventos possíveis em 2 jogadas. Isso pode ser elencado no meio do princípio multiplicativo, seguindo o qual teremos 4 resultados possíveis no primeiro lançamento e 4 resultados para o segundo lançamento, ou seja, 4 vezes 4. Igual a 16 possíveis combinações de resultado. Considerando que o problema investiga a probabilidade de resultado com soma de pontos menor que 5, será necessário identificar quais serão as possibilidades de compor esse resultado. Então, vamos observar o esquema a seguir, onde nós temos 1 mais 1, que é igual a 2, 2 mais 1, que é igual a 3, 3 mais 1, que é igual a 4, 1 mais 2, que é igual a 3, 2 mais 2, que é igual a 4, e 1 mais 3, que é igual a 4. Os demais serão todos iguais ou maiores que 5. Assim, considerando a relação de casos favoráveis em relação ao total de resultados possíveis, teremos a razão de 6 por 16 ou de 3 para 8. Um exemplo concreto de possibilidade que nós temos é o uso do dado. Ele possui 6 faces numeradas de 1 a 6. Então, nós temos uma possibilidade entre 6 de cair quaisquer um dos números. Ou seja, se eu jogo o dado e cai o número 5, eu tenho uma possibilidade entre 6 de cair o 5. Se cai o 2, eu tenho
uma possibilidade de cair o 2 entre 6. Há possibilidade de cair o número 10? Não, porque no dado não existe o número 10. Assim como também não há possibilidade de cair o número 7, de cair o número 8 e de cair o número 0, pois não há esses números no dado. Quanto aos números de 1 a 6, existe somente uma possibilidade, pois só existe um número de cada neste dado. Expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecida. As operações estudadas nessa unidade serão da adição, subtração, multiplicação e divisão. A ordem em que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte: multiplicação, divisão, depois resolvemos a adição ou a subtração. Nessa unidade também aprenderemos a resolver as expressões com parênteses. Nesse caso, nós daremos prioridade às operações que aparecem dentro dos parênteses, seja ela a operação qual for. E, por fim, seguimos a seguinte ordem para realizarmos uma expressão: parênteses, multiplicação, divisão, adição ou subtração. Agora é com vocês. Vamos treinar? Vamos ler a curiosidade a seguir. O mundo é dos ratos. Há mais de 1.700 espécies de ratos distribuídas pelo mundo, dentre as quais cerca de 125 estão classificadas como pragas. A Organização Mundial da Saúde estima, para o desespero das mulheres, que haja cerca de 3 ratos por habitante no mundo, o que resultaria em cerca de 9 bilhões. Ainda de acordo com seus cálculos, cada um deles nos causa $10 de prejuízo. Todo estrago que os roedores fazem não deve ser apenas a disputa por comida com os humanos, mas também ao fato de que eles precisam gastar seus dentes de alguma forma, pois os mesmos crescem incessantemente. Por isso, eles acabam roendo borracha, isopor e qualquer outra coisa que caia em suas patas. Falando em ratinhos, Antônio foi ao pet shop para comprar ração para os seus ratinhos de estimação. Chegando lá, viu que havia uma infinidade de acessórios para os seus bichinhos. Então, ele fez a seguinte compra: 2 quilos de ração por R$5 cada, 3 pacotes de serragem no valor de R$8 cada e 2 rodinhas giratórias a R$12 cada. Sabendo-se que ele pagou as compras com uma nota de R$50 e uma nota de R$20,
quanto Antônio recebeu de troco. Esse probleminha nós iremos resolvê-lo através de uma expressão numérica. Então vamos lá montar essa expressão. Então, crianças, vamos resolver esse problema através da expressão numérica. Será através da expressão numérica que nós iremos descobrir quanto Antônio receberá de troco. Então, vamos primeiro armar. Vamos colocar primeiro o valor que Antônio tem para pagar, que é 50 mais 20, né? Então, esse valor ele irá pagar pelos produtos que ele irá comprar, que serão 2 quilos de ração, mais 3 pacotes de serragem a R$ 8 cada um, e mais 2 rodinhas, né, giratórias. Inicialmente, nós iremos começar a expressão pelos cálculos que estão entre parênteses. Então, repetimos 50 mais 20, né? E agora vamos resolver um de cada vez para ficar bem explicadinho. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 8, repetimos. Mais 2 vezes 12. Fecha parênteses. Repetimos aqui novamente. 50 mais 20. Menos... abre parênteses, repetimos o 10 que já resolvemos, mas agora vamos resolver 3 vezes 8, que é igual a 24, mais 2 vezes 12. Repetindo novamente. Mais uma vez, 50 mais 20 menos 10 mais 24 mais 2 vezes 12, que é igual a 24 também. Agora, vamos repetir novamente, porque ainda tem cálculos, né? Ainda temos números para somar dentro do parênteses. Então, fica 50 mais 20... menos, agora vamos somar 10 mais 24 mais 24. 10 mais 24, 34. Com mais 24, 58. Né? Agora sim. Agora vamos eliminar os parênteses. Então, 50 mais 20, 70, menos 58 é igual a 12. E com isso, podemos concluir que Antônio receberá de troco R$ 12 pela compra dos produtos para o seu ratinho. Em uma gaiola haviam 56 hamsters. Fugiram 12. Pedro encontrou 8 e devolveu a gaiola. Quando realizou nova contagem, verificou que haviam fugido mais 15. Quantos hamsters permaneceram na gaiola? Resolva utilizando uma expressão numérica. Então, vamos lá, gente.
montando mais uma expressão numérica para resolver. Então, se em um viveiro haviam 56 hamsters, vamos lá colocar 56. E fugiram 12, vamos colocar menos 12. E aí, Pedro encontrou 8. Vamos somar mais 8. E devolveu ao viveiro, né? Quando fez a nova contagem, ele verificou que haviam fugido mais 15. Se fugiu 15, a gente vai diminuir 15. Quantos hamsters permaneceram no viveiro? Vamos descobrir através da expressão numérica? Então, vamos lá. Aqui nós temos somente adição e subtração. Então, podemos resolver na ordem em que aparecem. Então, vamos iniciar 56 menos 12. Lembrando sempre, se não souber fazer a conta de cabeça, podemos fazer sempre no cantinho do papel. A gente vai lá no cantinho, ó, 56 menos 12, né? 6 menos 2, 4, 5 menos 1, 4, 44. Coloco 44 aqui e vou repetir os demais. Não é? Agora farei 44 mais 8. Posso aproveitar até aqui, ó. 44 mais 8. 4 mais 8, 12. Vai 1, 5. Então, eu tenho 52 menos 15. Diminuo aqui. Fica valendo de 4, 12 menos 5, 7, 4 menos 1, 3. E aí, eu consigo concluir, né? Eu consegui descobrir que permaneceram no viveiro 37 hamsters. Não é fácil, gente? Tentem você também, treinem um pouquinho em casa. Vamos lá. Proporcionalidade. A proporcionalidade estabelece uma relação entre as grandezas, e grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Quando falamos em ampliação de uma imagem, consideramos que as medidas de abertura dos ângulos dessa imagem são mantidas e que as medidas de comprimento de suas dimensões são multiplicadas por um mesmo número maior que 1. Do mesmo modo, na redução de uma imagem, neste caso, as medidas são divididas por um mesmo número maior que 1. Vamos ao exemplo. Na figura A, nós temos uma casinha que ocupou, na sua largura, 2 quadradinhos. Na figura B, já ocupou 4 quadradinhos. E na figura C, ela ocupou somente 1 quadradinho. Com base na malha quadriculada, nas medidas das aberturas dos ângulos das 3 figuras e nas medidas de comprimento dos lados delas, podemos afirmar, em relação à figura A, que a figura B é uma ampliação e que a figura C é uma redução dela. E já que falamos em ratinho, que tal construirmos um ratinho de papel, utilizando ainda dobraduras? Vamos lá, então. Você irá precisar de papel, pode ser colorido ou papel branco mesmo, e você faz a decoração. Tesoura, cola, lápis e uma canetinha preta.
E nossa aula termina por aqui. Um beijão para vocês. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau!